E salve, salve a todo mundo que me acompanha no Acervo Tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, quinta-feira, como vocês sabem, eu quero dar continuidade às nossas séries de fatos curiosos, fatos esquecidos, debates polêmicos, tudo o que envolve o São Paulo Futebol Clube de uma maneira bem diferente. Hoje nós vamos falar sobre um torcedor que por muito pouco não mudou a história dos uniformes do São Paulo Futebol Clube, que se aquilo fosse aprovado, nós não teríamos uniformes como nós conhecemos hoje. Primeiro vamos tentar saber quem é esse cara. O nome dele era Gustavo Rosa, um artista plástico muito famoso que teve muitas de suas obras expostas na Europa, na América do Norte, em Israel. Era realmente um cara muito influente e um cara extremamente apaixonado pelo São Paulo. Em 1990, quando ele se encontrou para um bate-papo com o Pimenta, que na época tinha acabado de ser eleito presidente do São Paulo, eles começaram a debater um pouco sobre o futuro do futebol brasileiro, do São Paulo. E nesse bate-papo bem informal, Gustavo Rosa revelou um sonho de tentar modelar camisetas do São Paulo. Ele queria muito deixar a sua marca, como todo bom artista, registrada dentro do clube. E então, 2 anos mais tarde, em 1992, em julho, para ser mais preciso, Gustavo dizia que os uniformes do São Paulo eram ultrapassados e que o time precisaria modernizar, porque os uniformes eram até então, ou até hoje, inalterados desde 1930, seguindo estritamente o estatuto dentro do clube. Gustavo, com toda a sua influência, convocou a imprensa meio que cobriu a ideia de trazer novos uniformes que substituíssem esse aqui, por exemplo, o número 2 e o número 1 da faixas no peito. Esse era o projeto chamado V de Vitória. Por que V de Vitória? Porque as camisetas de Gustavo, como vocês podem ver nessas fotos aqui, mostram uma camiseta que tem as faixas representando um V. V que simbolizava a grandeza do clube também, que naquela época era o atual campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão paulista, era um time que estava se tornando gigante dentro do seu continente e estava começando a tomar grandezas de tamanho mundial. O São Paulo estava começando a se tornar um gigante do mundo e Gustavo queria muito tentar mudar essa imagem do clube, tentar trazer um uniforme que fosse mais feroz, que fizesse com que o adversário tremesse ao ver como jogar. Nessas fotos a gente vê um pouco a diferença dos uniformes, as faixas vermelha e preta fazendo um V e a branca apenas com o símbolo dentro. O artista não gostava que o nosso símbolo aqui ficasse no meio das faixas, ele queria que o símbolo tivesse um espaço especialmente a ele, chamasse totalmente a atenção do adversário e dos espectadores. Na época, ele até tentou ganhar popularidade, convocou alguns torcedores para avaliar seu uniforme. Para ser sincero, ele até que teve um grande apoio de uma parte da torcida, porém, dentro do clube não passou nada mais, nada menos do que um grande fracasso. Primeiro, que os jogadores não gostaram da ideia e os jogadores, que eram os grandes craques da época, preferiram manter as camisetas tradicionais, afinal eram aquelas camisetas que estavam erguendo tantas taças em curto período de tempo. Os conselheiros não gostaram muito da ideia e seria uma missão quase que impossível de Gustavo conseguir mudar o estatuto. Ele precisaria na época de 121 assinaturas aprovando a tal mudança radical, coisa muito difícil. Pelo menos ele teve um pouco de apoio. Afinal, Pimenta, presidente e seu amigo, disse que até que tinha gostado da ideia e que até poderia tirar a número 2, logo essa que eu tanto amo, para substituir pela nova número 2 proposta pelo Gustavo Rosa. Claro que isso não aconteceu, isso não foi para frente e Gustavo acabou desistindo do projeto. Em uma entrevista ao Estado de São Paulo em 92, ele se inspirou nas camisetas da Copa do Mundo de 1990 utilizada pela seleção da Alemanha, que se não me engano chegou até ser finalista daquela competição. E eu vou dar minha opinião bem sincera. Olha, eu sei que o Gustavo não tá mais aqui entre a gente, mas eu dou graças a Deus que esses uniformes não foram aprovados. Eu acho que esses uniformes não são feios,
mas não tem nada a ver com uniformes de time de futebol. Pra mim, são uniformes muito mais com cara de, sei lá, time de hockey do que com de futebol, tá ligado? Talvez esses mantos pudessem ser vendidos de maneiras a dar ao torcedor uma oportunidade de comprar um uniforme mais barato do São Paulo, já que uniformes sempre foram caros, sempre foi muito difícil você ter um uniforme oficial. Então, poderia ser uma alternativa, por que não? Eu não achei feio, até teria esses uniformes, mas não apoiaria como sendo uniformes oficiais para jogo. E agora faço essa mesma pergunta para vocês. Vocês curtiriam essa ideia de Gustavo Rosa? Se vocês pudessem voltar no tempo, vocês votariam a favor da mudança? Fica esse meu questionamento aí para vocês e comentem aí embaixo o que vocês acharam sobre essa mudança radical que quase aconteceu, que poderia ter acontecido em 1992. Então esse vídeo fica por aqui. Eu espero, por favor, que vocês tenham gostado. Deixem um like, que isso fortalece demais com o canal. Não esquece do comentário. E se você é novo, inscreva-se e venha fazer parte da família do Acervo Tricolor. Demorou? Tamo junto sempre. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Eu quase ia esquecendo, galera. Muitos torcedores nos vídeos passados sobre história me perguntavam da onde que eu tirava tanta informação precisa, quais eram as minhas fontes para saber tanto sobre a história do São Paulo. Galera, esse aqui é um livro que eu recomendo muito vocês a comprar, porque esse aqui foi um livro que me ajudou muito a construir o Acervo Tricolor, Histórias do São Paulo. É um livro do Orlando Duarte e do Mário Vilela, São Paulo Super Campeão. Eu não sei se está à venda ainda nas livrarias, mas recomendo a compra, porque é um livro que, tipo, é quase didático, é quase um livro de história mesmo de escola, onde você aprende muito de uma maneira fácil, rápida e direta. Tem várias histórias aqui, sem contar que aqui tira qualquer fake news criada pela mídia. Aqui você quebra o argumento do seu rivalzinho, amigo burro, que fala um monte de asneira sobre o São Paulo. Isso aqui, manos, é de ouro, te ajuda demais. E se você quer uma história mais profunda, com dados estatísticos, mais acadêmico, eu recomendo você ir ao site do grande historiador Michael Serra, que é dono do spfcpedia.com.br. É lá que eu tiro muitas vezes temas de histórias para o Acervo Tricolor. É uma grande referência para mim. Então, se vocês quiserem conhecer e dar uma estudada sobre o que ele publica lá, vão lá, dê uma olhada, comentem e dê uma força para ele, porque realmente não é fácil trampar com a história do São Paulo. Demorou? Agora sim, tchau, sem mais delongas, fui!